Bom dia a todos. Começamos agora o Morning Call desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Pessoal, falando um pouquinho da semana que passou, Ibovespa, forte queda aí de 3,37 na semana, então caindo dos 80 mil pontos, e FIX estável, e tivemos aí novamente a inclinação nas curvas de juros, então aumento aí nos vértices curtos, mas na ordem de 9 pontos no DI 21, DI 23 65 pontos, e a gente vê aí 27 e 31 também 40 e 44 pontos respectivamente. Nessa toada o dólar também subiu para 5,83, subindo aí 2,20 na semana, sendo que ele chegou aí a bater os 5,96 na quinta-feira. Aí após a atuação do Banco Central houve aí uma descompressão, mas houve aí bastante estresse aí no meio da semana com relação ao dólar. Então, o que mexeu mais aí os mercados nessa semana? Tivemos aí a divulgação de alguns balanços, tivemos acho que principalmente aí o balanço da Petrobras, que veio com um prejuízo aí muito grande, mas lógico, foi uma questão contábil e não caixa, então fugiu bastante do consenso dos analistas, porém não foi o efeito tão negativo quanto sai ali no título das notícias, tá? Então, quando você faz uma leitura, eles realmente fazem um ajuste, principalmente pela questão do preço do petróleo. Então, isso é contábil, o mercado digeriu isso durante os dias. A tensão política interna também se intensificou. Então, tanto aquela polarização que a gente já vem falando, Moro, Bolsonaro, e também temos aí agora mais alguns pontos aí que a gente também vai falar mais para frente, mas que vão impactar ainda essa semana. E lá fora nós tivemos aí um otimismo que a gente põe aí até cauteloso com as reaberturas, então o mercado ele continua com aquela esperança, então isso segura o mercado realmente, mesmo com alguns pontos mais para o downside, mas as reaberturas trazem aí um otimismo. E também tivemos aí a fala do Powell no meio da semana. A gente vai falar um pouco das últimas falas dele, ele falou bastante de lá para cá, mas essa no meio da semana foi um tom mais negativo, então isso também jogou ali os mercados para o território negativo no meio da semana, onde ele falou um pouco da recuperação mais lenta da economia. Então, falando aí do vírus Covid-19, nós temos aí já 4 milhões e 700 mil casos globais, 314 mil mortes. Nos Estados Unidos, esse número, lógico, o país com o maior número de casos no mundo, aí quase 1,5 milhão de casos e 89 mil mortes. Aqui no Brasil, então nós batemos aí 241 mil casos, com isso o Brasil se torna aí o terceiro país aí no mundo em número de casos, o segundo sendo o Reino Unido, então nós ultrapassamos nessa última semana Espanha e Itália em número de casos, ainda estamos abaixo nas mortes, então 16 mil mortes, mas o aumento do número de casos chamou muita atenção, que aumentou em mais de 50% na última semana. Falando um pouquinho do exterior, que nós tivemos então na semana passada, foram alguns discursos que acho que mexeram bastante os mercados. Então, a fala do Trump com relação à China continua essa odisseia. Então, vamos dizer assim, ele importante no meio da semana. E também vem falando bastante a questão das empresas americanas e formas de elas começarem a se, vamos dizer assim, desemparelhar, uma possível saída da China, até vem se falando de alguns outros países que poderiam se tornar novos parceiros, e mesmo a internalização, ou seja, trazendo essas empresas de volta para os Estados Unidos, aí teriam bastante implicações, questão tributária, enfim, de custos para elas, mas isso é algo que o mercado realmente então não gosta disso, porque isso implicaria mais custos e aí até questões inflacionárias que viriam com isso. Então, mas esse discurso segue firme, a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas até onde ele vai com esse tema. Com relação ao Jay Powell, presidente do Fed americano, ele falou no meio da semana então sobre a recuperação econômica da pandemia. O tom foi mais negativo, o tom foi de que a recuperação ela seria mais lenta, a questão até da vacina também, e ele colocou uma dependência maior sobre novos estímulos do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista do Tesouro americano, ou seja, ajudas mais fortes que viriam do campo fiscal. Tá? Então, o mercado recebeu isso com certo pessimismo.
Então, foi uma notícia que jogou o mercado para baixo no meio da semana, e durante a semana ele teve outras falas, e até uma agora no final de semana, que foram mais otimistas, e a gente vai até aguardar aí para ver realmente como o mercado se comporta hoje. Tá, e também tivemos o Anthony Fauci nos Estados Unidos, aquele infectologista-chefe lá que tem falado bastante ao lado do Trump, falando sobre o potencial do vírus. Então, foi uma fala também que trouxe um pouco de um tom mais sombrio, vamos dizer assim, onde ele fala do potencial do vírus até numa segunda onda e de ele vir mais forte. Então, a gente realmente trouxe um pouco aí de realidade, assim, um cheque de realidade, e também foi um tom, vamos dizer, neutro para negativo. Tá. Falando um pouco dos dados econômicos lá nos Estados Unidos, que tiveram alguns dados relevantes aí que saíram na semana passada. Então, nós tivemos aí produção industrial, queda de 11,2%. Tá? Então, quando a gente vê isso, é um número que já estava no consenso, mas realmente ainda mostra aí uma queda, acho que principalmente aí, a gente vê aí os três principais pontos, mas a capacidade ociosa, acho que é o principal que a gente vale colocar aqui, tá? Ela vem aumentando, então a capacidade instalada, que é o inverso disso, ela caiu aí para 64%, ela estava em 72% em março, então em abril continuou caindo, ou seja, existe mais ociosidade na economia americana. Isso é um dado que vai ficar cada vez mais evidente aí, mais importante no seu monitoramento nos próximos meses, chamou bastante atenção, porém já estava contratado, tá? Então não foi algo que mexeu tanto os mercados, o consenso ali era na casa de 12% de queda. As vendas no varejo, essas sim, tá, queda de 16,4%, o consenso estava em 12%, 12,3%, então foi uma queda maior. E aí os destaques negativos, aí, principais, vestuário, eletrônicos, imóveis, todos com quedas aí superiores a 60%. Tá? Então esse é um dado que veio realmente pior do que o mercado conseguiu aí prever. A atividade econômica é uma prévia ali que é medida pelo Empire State Index, tá? O índice do Empire State que eles falam, uma queda aí de 48,5 nesse índice. Qualquer leitura no campo negativo é ruim, tá, gente? É diferente daqueles 50, enfim. Lembrando que isso é leitura para maio, no mês de abril essa leitura foi de menos 78, então existe aí até uma discussão mais filosófica sobre se realmente começou a melhorar, parou de piorar, qual seria. Talvez aí acho que a vertente que mais se disseminou foi a de que muitos setores, então isso é uma medida agregada, tá, de vários setores, muitos setores em abril eles tenderam a zero. Tá? Então, assim, aí você, claro, faz uma leitura em relação ao mês anterior. Então, aqueles setores que chegaram ao zero, vamos supor, uma queda extremamente forte, eles não tiveram nenhuma queda no mês de maio. Então, esse resultado significa um resultado de zero e não um resultado negativo. Então, com isso é uma parte técnica, tá? Isso mostra que realmente não tinha como piorar mais, seria uma piora em cima de outra piora. Por isso que o número não veio tão abaixo. Mas então, isso aí veio até realmente em linha, mais ou menos, com o mercado, mas vale aí dizer que realmente continua um número, mais um indicador que vem a compor aí os indicadores negativos que a gente vê dos Estados Unidos. Com relação aos pedidos de seguro-desemprego, na semana foram de 2,9 milhões, então esse número vem caindo, mas nós já chegamos aí a 36 milhões de pedidos de desemprego desde o início da pandemia, ou seja, um número extremamente relevante, e agora as atenções começam a se tornar realmente em relação aos pedidos contínuos, tá? Aqueles que foram pedidos na primeira semana e que realmente continuam sendo utilizados nas semanas seguintes, que aí mostra um pouco a relação da perda permanente de emprego, que é o que vai realmente ficar, que é o que vai influenciar na recuperação econômica. Então, para aqueles que acreditam que a recuperação vai ser naquela curva em V, vai ser mais rápida, é normal ter esses pedidos, porém, eles não vão ser continuados nas pesquisas seguintes. E tem aquele pessoal que fala realmente que a recuperação econômica vai ser num U ou num L, ou seja, vai demorar muito mais. Esses seguros-desempregos eles vão se tornar permanentes e vão sair naquela medição mensal de taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, outro ponto aí que a gente vai acompanhar semana a semana. Falando um pouquinho de Brasil, dados econômicos, nós tivemos aí a estimativa do PIB pelo Ministério da Economia, aquele número que estava em 0,02 de queda, mas claro, foi logo no começo da pandemia, então houve aí o ajuste, a queda agora já está em linha mais ou menos com o mercado e os órgãos globais, queda de 4,7%. Tivemos aí a divulgação do IBCBR, aquela prévia do PIB, queda de 5,9%,
mais ou menos em linha também com o consenso. E tivemos aí a fala do Mansueto, tá? Então, o secretário do Tesouro Nacional, ele falou bastante aí sobre a quebra daquela chamada regra de ouro, que seria que o país, né, o governo não poderia se endividar, não poderia gerar mais dívidas para pagar despesas correntes, e sim somente investimentos. Então, o Brasil já tinha quebrado essa regra no ano de 2019. Ele coloca, obviamente, 2020 vai ser quebrado, mas além disso ele fala que os próximos anos também serão quebradas a regra, assim, o Brasil não conseguirá cumprir a regra de ouro, pelo menos até o final desse governo, e ele também coloca muito provavelmente até o início do próximo governo, tá? Então, ainda, claro, reflexo da pandemia, mas que a situação fiscal ela vai ser um tema mais sensível do que vinha se falando nos anos seguintes, tá? Até falas muito que a gente via Paulo Guedes falando sobre ser um one-off, né, que a gente fala, ou seja, sendo um ajuste apenas de um ano, mas o secretário do Tesouro já vem aí, alerta isso, ele coloca que em linha mais ou menos com o mercado, que o Brasil deva aí terminar o ano próximo do 90% da relação dívida pública PIB, tá? Esse é um número também que as agências de rating já tinham aí ajustado, e também falando que os países emergentes pares estão aí na casa dos 50%, então isso é algo que o Brasil realmente teria que corrigir ao longo do tempo. E ao mesmo tempo ele faz ali uma ponderação dizendo que para o mercado a principal é a sinalização da trajetória da dívida e não o número hoje. Então, claro, esse 90% é um número extremamente relevante, essa subida, mas que o mercado vai acompanhar muito mais a trajetória, a sinalização de como essa dívida vai evoluir ao longo dos próximos anos. Por isso ele coloca aí todo esse tema de regra de ouro e o que o Brasil vai conseguir fazer em relação a isso para retomar aí uma trajetória saudável da dívida. Falando um pouco de cenário político aqui dentro, então nós tivemos aí uma notícia positiva no meio da semana, que foi a reaproximação entre Bolsonaro e Maia. Então eles tiveram uma conversa, ao final Bolsonaro até trouxe aquele tom de voltamos a namorar. O mercado recebeu muito bem isso, claro, toda a coordenação política nas casas, passando pelo Congresso, são importantes, esse relacionamento deles se torna muito importante, então isso foi recebido com um tom muito positivo. E aí nós tivemos também a contrapartida aí na última sexta-feira, a saída do ministro da Saúde, então o Nelson Teich pedindo realmente para sair, colocou realmente principal ponto da sua saída, a questão da cloroquina, do uso da cloroquina aqui. Então, não é segredo nenhum que o presidente tem aí um lobby muito forte pelo uso desse remédio em pacientes. Ele concluiu ali que os estudos não são relevantes ou não são conclusivos e teriam alguns riscos associados. Então, ele realmente colocou essa como o principal motivo da sua saída. Ainda não existe não existe uma pessoa ainda definida, existem alguns nomes, e a gente coloca até aí o nome que surgiu, Nisa Yamaguchi, que é uma pessoa que já participa do comitê ali de contingência do Covid, e tem aí bastante predileção com o uso da cloroquina, então tem a mesma cabeça que o Bolsonaro tem, então é um nome forte, se reuniu com o presidente na semana passada, e ela já deu algumas entrevistas onde ela realmente deixa aberto aí esse ponto favorável em relação ao uso da cloroquina. E tivemos aí no final de semana, acho que esse é um ponto que vai ficar bastante falado agora, nessa semana que vai entrar, a questão do vazamento, possível vazamento de uma operação da Polícia Federal lá em 2018, na época da eleição. Tá, esse é uma notícia que envolve o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Então, tem aí a questão do Paulo Marinho, que é um empresário que dava suporte para a eleição, e ele fez aí já um depoimento, já no final de semana foi bastante digerido, a gente acredita que aí no começo dessa semana vai ser bastante falado e pode gerar bastante instabilidade. Tá? Mas efetivamente esse assunto se linka com o assunto Moro, que seria aquela a interferência na Polícia Federal. Esse é um assunto lá de 2018, mas que pode envolver aí também o presidente nisso. Falando um pouco da semana que entra, gente, então na agenda nós temos aí a ata do FONC na quarta-feira, tá, o Copom dos Estados Unidos,
Importante entender aí o que eles colocam aí das ferramentas que eles acreditam ainda ter. E também vamos ter aí os PMIs tanto dos Estados Unidos, que vai sair na quinta-feira, o PMI composto, que vem aí com serviços e manufatura, e também o PMI composto da zona do euro, esse na quinta-feira. Olhando para cá, acho que vale a pena a gente falar aí da atuação do Banco Central. Esse foi um ponto que a gente viu, então, falamos aí no comecinho, o Banco Central entrou forte na quinta-feira com swaps, então entrou além do que estava, vamos dizer assim, já contratado pelo mercado, quando o dólar bateu ali na casa dos 5,96. Então, o que acho que é importante olhar nessa semana? O mercado vai querer olhar a sinalização, se essa entrada foi pontual no momento de estresse, ou se vai ser um tema mais recorrente, se vai ser uma ação que o Banco Central vai fazer agora mais forte para segurar, ou quem sabe até para derrubar a cotação. Então a gente vê isso na curva de juros estressada, o dólar subindo e o Banco Central entrando muito forte. Isso foi um tema aí da quinta e da sexta-feira. Então acho que o mercado vai aguardar essa semana para entender se isso vai se repetir. E principalmente acho que os discursos do Powell lá fora ficam bastante, acho que em evidência. Ele então falou na semana passada, no meio da semana passada, com um tom mais negativo, na sexta-feira já foi um tom mais positivo. Ele deu uma entrevista ontem num, num jornal que é bem relevante, que saiu, o 60 Minutes lá fora, e o tom foi recebido com mais otimismo. Então foi mais ou menos o que ele falou na semana passada, só que com mais otimismo, e principalmente onde ele coloca ali um tema de a munição do Banco Central ainda é muito forte. Então, eles têm, ou seja, dizendo que o Banco Central americano ainda tem muita bala para combater essa pandemia. Então, isso a princípio foi muito positivo. E ele essa semana tem mais duas falas, tá? Então, assim, essas falas do Powell estão realmente mexendo bastante o mercado, por isso que a gente coloca ali realmente como algo importante, porque mexeu lá Estados Unidos, mexe Europa e o Brasil, claro, também vem na onda. E também vamos ter aí os balanços das gigantes varejistas lá fora, Home Depot, Walmart e Alibaba. Acho que vão ser resultados importantes para entender principalmente como o mercado está reagindo no mercado de consumo, mercado varejista. Essas são aquelas gigantes de lojas mesmo, lógico, vão ter quedas, o mercado já está esperando isso, mas principalmente alguma sinalização que eles demonstrem, todos esses gigantes, sobre o que eles esperam aí para o próximo trimestre, os próximos trimestres, e como isso pode impactar a economia, lembrando que eles são grandes drivers aí da economia. No cenário político para essa semana, nós vamos ter aí a reunião do presidente com governadores, e para esse ponto realmente vale aquela questão do reajuste dos servidores. Então, o que se comenta é que ele vai tentar sentar e realmente entender uma forma de vetar esse reajuste, mas de uma forma que não seja derrubado o veto no Congresso. Então, ele vai tentar fazer ali um meio termo, e essa conversa com os governadores é importante. Vamos ter também a nomeação do novo ministro da Saúde, podendo ser aí a Nise, que é o nome mais forte, e saber se é alguém realmente alinhado com a cabeça do Bolsonaro, enfim, que deve ser, mas como o mercado recebe isso também é um tema importante. A liberação do vídeo daquela reunião ministerial, toda aquela questão realmente com o Moro e Bolsonaro, que deve vir entre hoje e amanhã, Celso Mello vai deliberar sobre isso, e também o desdobramento sobre esse vazamento na Polícia Federal, se vai implicar e o quanto vai implicar o nome do presidente nisso. Lembrando que isso vem lá da época da eleição de 2018, então é algo que pode se tornar extremamente relevante. A gente só não vai entrar muito no assunto agora, porque ainda está muito no campo aí de não vou dizer rumores, mas ainda são situações que estão se desenvolvendo, então não vale nem a gente entrar muito aqui, tá? Mas é um tema que pode se tornar muito importante. Covid-19, acho que é importante lá fora os dados da segunda onda, então à medida que as economias estão reabrindo, e já faz aí, em alguns casos, mais de 15 dias, os dados lá fora vão mostrar o impacto dessas reaberturas na retomada do vírus ou não e na força. Aqui temos bastante a questão das medidas aqui em São Paulo. Então nós já tivemos aí a derrubada daquele rodízio que foi tentado aqui, mas realmente não deu resultado. Teve bastante polêmica e muita controvérsia, e eles já definiram, o Bruno Covas já definiu que não vai haver. A gente vai voltar, já voltamos hoje com o rodízio anterior, o rodízio normal das placas e horário de pico. E também aí alguns rumores de que o Dória poderia estar falando aí de lockdown para o estado de São Paulo. Então esse seria um ponto bastante relevante se
concretizado, mas ainda é algo que está no campo dos rumores. Falando agora para finalizar os mercados lá fora na abertura, todos eles em alta, tá? Então mostra aí o otimismo com essa fala do Powell ontem. Então, Europa numa alta mais forte, Ásia moderada, futuros dos Estados Unidos também em alta, e o petróleo lá fora em alta, com aí esperanças no corte aí de produção e na retomada da demanda. Com isso, nós encerramos o Morning de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficam aí nossos contatos. Quem tiver dúvidas podem nos mandar. Lembrando que amanhã nós teremos uma live bacana, aí, bem interessante com o pessoal da Eleven. Vamos falar aí com o Data e com o Rafi. Bastante assunto aí de mercado, cenário. Então, fica aí o convite para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia a todos.